Páscoa! Olá, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Eu quero iniciar esse culto nesta noite citando o Salmo de número 134, que diz assim: Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário, bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Eu sei que a saudade de cultuarmos no templo está enorme. Eu, pelo menos, estou com muita saudade de cada um de vocês e pedindo a Deus, rogando ao Senhor que logo nos dê a oportunidade de estarmos juntos no templo e cultuarmos ao Senhor como sempre fizemos. Mas uma coisa eu tenho percebido e eu tenho me colocado diante do Senhor e pedido a Ele para que todo esse tempo que nós estamos passando com essas dificuldades, com essa crise mundial, e que isso venha nos trazer um sentimento de saudade e de gratidão a Deus, a ponto de valorizarmos cada momento que nós nos reunimos como corpo de Cristo no templo, tanto para estudar a palavra do Senhor, quanto para as orações. Eu tenho certeza que você está sentindo essa falta, que você está sentindo a saudade de estar no templo, nem que seja naquele momento em que nós nos reunimos com poucas pessoas. Eu espero que isso venha mudar a nossa mentalidade nesse sentido e nos empenharmos cada vez mais na palavra de Deus, nos empenharmos cada vez mais no serviço para o Senhor. Esse é o desejo do meu coração e eu não tenho dúvida de que o Senhor está nos ensinando isso. Mas mesmo assim, nesse momento em que Deus permitiu que acontecesse, o Senhor tem nos dado a oportunidade de usar outras ferramentas como essa que nós estamos usando hoje. De cultuarmos ao Senhor, mesmo em nossos lares, usando a tecnologia como nosso aliado. E isso é muito importante, é muito bom saber de que Deus, Ele também é o inventor dessas coisas, né? Ele é quem dá sabedoria ao homem para que ele possa proporcionar esse tempo para que conosco, né? de usufruirmos da tecnologia para que a gente possa assim realizar as nossas programações. Meus queridos irmãos, eu quero fazer um convite para adorarmos ao Senhor com muita seriedade. Eu sei que você está em casa e muitas vezes uma coisa ou outra quer tirar a sua atenção, mas concentre-se nessa noite. Hoje nós iremos falar sobre a Páscoa, sobre a ressurreição. Então o foco hoje é a ressurreição. Nós iremos dar um parêntese aqui em Romanos, nós concluímos o 3º capítulo de Romanos no último domingo e nós iremos dar continuidade à carta de Paulo aos Romanos no 2º semestre, já esperando, né, que nós já estejamos juntos aqui no templo. Então hoje eu quero falar sobre a ressurreição, aproveitando esse tempo que nós estamos passando, chamada Semana Santa, né, e nós iremos trabalhar essa situação. Tá bom, queridos? Mais 2 avisos que eu quero aqui deixar para vocês. O primeiro é que na quinta-feira, geralmente nós nos reuníamos para os nossos grupos de estudos, né? Então eu quero incentivar você, líder, a estar realizando alguma forma, usando a tecnologia a seu favor, para que vocês possam estar juntos e ter algum momento junto com o seu grupo, seja lá no grupo de WhatsApp que você tem, ou tem um aplicativo chamado Zoom, muito interessante, que se todos puderem baixar, dá também para fazer. Se você tem internet em casa, dá para fazer também, tá ok? Então, mas na próxima quinta-feira, eu estou querendo realizar pela primeira vez, realizar uma live, certo? Seja ela no Facebook, na página da Igreja Cristã Evangélica aqui do Renascença, na página do Facebook, talvez do Instagram também, nós queremos realizar uma live. Que live vai ser essa? Eu vou estar ministrando um estudo, né, ao vivo para todos vocês,
E nesse estudo você vai poder ter a oportunidade também de interagir. Eu ainda estou conversando aí com o Micaías para ver como a gente vai fazer isso, se eu consigo, ao mesmo tempo que dar o estudo, interagir com os irmãos que estarão talvez enviando perguntas ou participando desse momento, tá bom? A outra coisa, meus queridos, é quanto aos dízimos e ofertas. Então, você pode depositar na nossa conta, nossa conta vai aparecer aí, a conta da igreja, você pode fazer transferência, nem precisa sair de casa, tá bom? Ou procurar o nosso tesoureiro, que ele estará providenciando o recolhimento do seu dízimo e da sua oferta também, né? Se você vem para o culto, você tem o hábito de ofertar ao Senhor, separe isso também, entregue à tesouraria para que nós possamos também assim honrar os nossos compromissos, tá bom? Vamos orar ao Senhor, pedir a direção dele nessa noite, para que nós estejamos aqui com o coração voltado para cultuar ao Senhor e adorar o nosso Deus. Querido Deus e Pai, nós somos gratos ao Senhor por essa noite que nós nos reunimos aqui em Tua presença, cada família, em cada lar. Ó Senhor, que o Senhor abençoe, que o Senhor fortaleça, que o Senhor, ó Deus, esteja movendo cada coração com sentimento de adoração e louvor. Ó Deus, nós dedicamos esse tempo, esse momento, ó Deus, ao Senhor, e que o Teu nome seja glorificado nessa noite, Pai eterno. Assim, Pai bendito, nós entregamos cada momento em Tuas mãos, para que o Senhor receba como um aroma suave, como um fruto, ó Deus, da nossa adoração ao Senhor, do nosso reconhecimento, a Tua soberania, a Tua majestade sobre nossas vidas. Assim, Deus, eu rogo que todos nós estejamos assim, com o coração voltados ao Senhor, em completa adoração. Assim, Pai bendito, nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos cultuar ao nosso Deus. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas da glória desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em Sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei, mas depressa fugi, em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em Sua luz.
Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. E agora me alegro em sua luz. Isaías, capítulo 53. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. É dia de agradecer ao nosso Deus por tudo que Ele nos faz, por tudo que Ele tem feito. E hoje é um dia bastante especial em que nós devemos agradecer mais ainda. Agradecer pelo sacrifício que Ele fez lá naquela cruz e que através daquele sacrifício é que nós temos a nossa vida eterna. Então vamos agradecer pelo sol da manhã, pelo dia que nasce, pelo irmão que está do nosso lado, pelos nossos familiares, pelo pão de cada dia. Faça isso nesse instante. Erga a sua voz ao Senhor, onde você estiver, e agradeça a Ele. Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus. Pelo dia que nasce, obrigado, Jesus. Pelo irmão que está do meu lado, obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na
pelo ar que respiro. Obrigado, Jesus, pelo pão que alimenta. Obrigado, Jesus, pela chuva que cai sobre a terra. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e a esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado,
o Senhor fez lá naquela cruz por todos nós. Todos os dias nós temos que nos lembrar, irmão, desse sacrifício que foi tão grande e que nos comprou. Amém? Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano, Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano, Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu,
digno é o Senhor, digno de ser louvado eternamente ao nome do nosso Deus. Olá, meus queridos irmãos, estamos aqui novamente para expor as Escrituras e hoje nós iremos falar sobre a ressurreição. Eu quero usar o texto que se encontra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Ali encontra-se um texto bem conhecido que retrata a ressurreição do nosso Senhor Jesus, como a forma como os discípulos se comportaram diante da ressurreição, se comportaram no dia da ressurreição. E eu quero expor isso para os queridos de maneira bem prática. Antes, porém, inicialmente, se faz necessário a desmistificação desse período em que nós estamos passando agora, o período da Páscoa, né? Primeiro, é bom que se diga que o que comumente nós vemos aí e nós encontramos, né, nos supermercados, como os ovos de Páscoa, né, são apetrechos bem populares, né, que foram acrescentados ao evento da Páscoa, né, por crendice, por superstição popular e até mesmo com esse fim realmente comercial, né, de mercado. E não tem nada a ver, isso não tem nada a ver com o significado da Páscoa judaica, que nós iremos ver agora, né, e muito menos com a ceia do Senhor, que é celebrada por todos os cristãos, que é celebrada por nós. Com tudo isso, queridos, essa é uma ótima ocasião para que nós pudéssemos assim resgatar o verdadeiro sentido da Páscoa. Eu entendo que mesmo tendo um entendimento sobre o significado da Páscoa, que nós iremos falar agora, tentar desmistificar isso, nós precisamos aproveitar esse tempo para resgatar o verdadeiro sentido da Páscoa. E é isso que nós queremos fazer nessa noite. A Páscoa, ela é uma festa judaica. O seu nome, esse nome Páscoa, né, ela vem da palavra hebraica Pesach, né, que significa passar por cima. Essa era uma referência ao episódio da 10ª praga, né, que nós vemos no Antigo Testamento, quando o anjo da morte ele passou por cima, né, das casas dos judeus no Egito e não entrou em nenhuma delas para matar os primogênitos. Então nós vemos isso ali. Então a razão disso foi que os israelitas eles haviam sacrificado um cordeiro por ordem de Moisés e eles aspergiram o sangue deles nos umbrais e nas soleiras das portas. E o anjo da morte, quando ele passou pela casa dos judeus e viu o sangue que havia sido aspergido ali nos umbrais e nas soleiras das portas, ele passou por cima, né? Ele não tocou naquela casa, ele não tocou nos primogênitos daquela casa. Naquela mesma noite, os judeus foram libertos da escravidão do Egito, que durava 400 anos. Então, Moisés instituiu a festa, né, do Pesach, da Páscoa, como memorial disso que havia acontecido, desse evento, né? Então, nessa festa que se tornou a mais importante festa anual dos judeus. É uma forma, eu sempre digo que Deus ele usa ao longo da história, ele usa maneiras pedagógicas para nos ensinar, para ensinar o seu povo. E essa era uma maneira pedagógica de ensinar o povo, de fazer o povo lembrar da escravidão que eles haviam passado no Egito por 400 anos. Então, nesse período da Páscoa que Moisés instituiu, eles costumavam ali sacrificar um cordeiro que era comido com ervas amargas e pães sem fermentos, né? Então Jesus Cristo
ele foi traído e preso e morto justamente nesse período da celebração em Jerusalém, da celebração da Páscoa. Então, a sua ressurreição, ela ocorreu no domingo de manhã cedo, né, após o sábado pascal, e a sua morte aconteceu na sexta-feira. E por isso, nós conhecemos a sexta-feira, que passou como a sexta-feira da paixão. Então, isso durante a Idade Média, no período da Idade Média, entrou no calendário litúrgico dos cristãos como um dia santo, né? Claro que nós vimos aqui na quinta-feira à noite, antes de ser traído, enquanto Jesus, assim como os demais judeus, eles comiam o cordeiro pascal com os discípulos em Jerusalém, ele determinou que os discípulos passassem a comer não mais a Páscoa, mas comer pão e tomar o vinho em memória dele. Esses elementos, queridos, eles simbolizavam o corpo e simbolizam o corpo e o seu sangue que seriam dados pelos pecados de muitos. É uma referência antecipada à sua morte na cruz, aquilo que Jesus haveria de passar, aquilo que ele haveria de sofrer. Então Jesus faz referência a isso aí, certo? Então, quando os cristãos, portanto, os cristãos, eles não celebram, nós não celebramos a Páscoa, que é uma festa, como já falei, uma festa judaica, Para nós, ela é simbólico do sacrifício de Cristo, Cordeiro de Deus, né, cujo o sangue impede que esse anjo da morte nos consuma eternamente. Os cristãos, eles comem pão e bebem vinho em memória de Cristo. Isto não somente nessa época do ano, mas durante o ano todo. Nós fazemos isso constantemente, nós fazemos isso sempre no primeiro domingo de cada mês. Temos tido essa tradição, esse costume, e é também uma forma pedagógica de perceber, de nos lembrarmos daquilo que Jesus sofreu na cruz, né? Aquilo que Jesus passou durante esse período da Páscoa, nesse período que Jesus passou. Então também é uma forma pedagógica que nós encontramos, essa forma pedagógica que Jesus instituiu para que a igreja, a sua igreja, assim o fizesse, né? É interessante pensarmos sobre isso, queridos, porque quando olhamos para o significado da Páscoa judaica, ela é um sinal de libertação dos judeus da escravidão. E para nós, nesse período, quando nós nos lembramos da morte e ressurreição de Cristo, é o sinal, nós nos lembramos que nós somos libertos da escravidão do pecado, mas de uma vez por todas. Não era uma libertação de uma escravidão qualquer, de um serviço forçado, mas foi a libertação de uma vez por todas de uma condenação eterna distante de Deus. A Páscoa também não é um dia santo para nós. Para os cristãos, há apenas um dia que talvez nós poderíamos chamar de santo, que seria o domingo, devido ser no domingo que Jesus ressuscitou dentre os mortos. O foco dos eventos, né, e acontecimentos com Jesus durante a semana da Páscoa em Jerusalém é a sua ressurreição no domingo pela manhã. Se Jesus não tivesse ressuscitado, sua morte teria sido em vão. Não faria sentido para nós. O seu resgate de entre os mortos comprova que ele era filho de Deus e que a sua morte tem poder para perdoar os pecados dos que nele creem. Então, se nós olharmos, você pode olhar para todas as religiões do mundo, aonde elas colocam uma certa figura como Deus. Figuras essas que morreram e que estão sepultados. O nosso Cristo, Jesus Cristo, o sepulcro não foi capaz de prendê-lo, a cruz não foi
capaz de prendê-lo, a morte não foi capaz de aprisioná-lo, mas ele ressuscita e está vivo para a glória do Pai. Ele vive e nós podemos assim glorificar o seu nome por isso. Portanto, queridos, olhando para todo esse cenário, isso fica claro para nós o real significado da Páscoa. Mas olhando para esse cenário que nós encontramos aqui no capítulo 24 de Lucas, e eu peço a você que abra a sua Bíblia e acompanhe aí o que está acontecendo aqui. Eu não vou ler todo o capítulo, você pode acompanhar aí, mas o que está acontecendo aqui? O que nós vamos ver aqui é um cenário de dor, medo e de incredulidade. Era sexta-feira, o ápice da paixão é iniciado após uma série de acusações falsas, injustiças e açoites. Jesus é crucificado. Em um cenário de aparente derrota, lá estava Jesus preso ao madeiro. Muitos riam, zombavam, porém muitos também estavam tristes, pranteavam. Havia choro e muita tristeza por parte dos seus seguidores. Eles pareciam não acreditar no que estava acontecendo. Certamente não era uma cena que eles imaginavam presenciar. Não era isso que eles pensavam do Salvador. Muitos deles, talvez todos, eles achavam que o governo do Messias seria instituído aqui na terra e que ele iria romper com os reinos e com os impérios presentes da época. Mas ali nesse cenário de dor, medo e incredulidade, pareciam não entender o que estava acontecendo. E de fato não estavam entendendo. Eles não conseguiam se alegrar com aquilo. Eles sofreram a morte de Jesus e sentiram as suas expectativas frustradas. O sábado, certamente as lágrimas, o medo, a apreensão e um completo luto e silêncio. Sem dúvida, um dia angustiante, daqueles que parecem não acabar. O relógio não passa. Aí chega domingo. E ao nascer do sol, o pranto deveria dar lugar ao riso. Todos deveriam acordar contentes. Afinal, era o grande dia, já era o terceiro dia após a morte de Cristo, e que ele havia prometido que ressuscitava, que iria ressuscitar. Veja comigo Lucas capítulo 18, nos versículos 31 e 34, que diz assim, 31 a 34 diz: tomando consigo os 12, disse-lhe Jesus: eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas, no tocante ao Filho do Homem. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido. E depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles, porém, nada compreenderam acerca dessas coisas, e o sentido dessas palavras era-os encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. Vejam que, apesar de Jesus ter revelado a eles aqui que havia prometido que iria ressuscitar, mas não foi isso que aconteceu. Os seguidores continuavam incrédulos. Era para eles se regozijarem, era para eles se alegrarem nesse dia, mesmo tendo Jesus falado através dos profetas, como nós já lemos. Em Isaías capítulo 53, versículos de 1 a 12, eles ainda não compreendiam, eles ainda não entendiam o momento. Aquele dia, o dia de domingo, era um dia de alegria. Ou deveria ser um dia de alegria para eles. E em meio a tudo isso, percebam que até mesmo para os discípulos de Jesus, para que os discípulos de Jesus pudessem crer verdadeiramente nele, Jesus precisava morrer.
quando ainda vivo, pairava um misto de fé e incredulidade. Podemos usar como exemplo Simão Pedro. Pedro, quando caminhava por sobre as águas, a sua incredulidade quase o afogou. E mesmo tendo jurado fidelidade no Getsêmani, ele foi capaz de negá-lo por 3 vezes posteriormente. Jesus precisava morrer até mesmo para que eles pudessem crer. É nesse cenário de dor, medo e incredulidade, de sofrimento, que Cristo ressuscita, vencendo a morte e se revela aos seus. O retrato da incredulidade aqui, queridos, está nestes homens que, mesmo caminhando lado a lado com Jesus, ainda continuavam incrédulos. Mesmo com os corações ardendo com cada palavra, mesmo sendo eles exortados de tardios em entender. Quantos de nós também não sofremos com isso? Muitas vezes paira sobre nós uma certa dor, ansiedade, medo, incredulidade. Meus queridos, a morte e ressurreição de Cristo veio tirar isso dos nossos corações. Veio tirar esse peso de incredulidade, de medo, de dor dos nossos corações. Nós estamos vivendo tempos difíceis, uma crise que assolou o mundo inteiro. E muitas vezes, por estarmos em nossas casas seguros, muitas vezes nós nos colocamos nessa posição dos discípulos, incrédulos, ansiosos, com medo. A morte e ressurreição de Cristo nos trouxe a vida. Retira de nós a ansiedade, o medo e a dor, porque nós temos uma esperança viva, e essa esperança chama-se Jesus Cristo. Ele ressuscitou dentre os mortos. Nós temos uma esperança viva, uma esperança, alguém com quem nós podemos confiar. Cristo ressuscitou, Ele governa sobre nossas vidas. E nós podemos crer que um dia nós estaremos com Ele, mesmo que essa vida aqui na terra venha se findar, nós viveremos eternamente com Cristo. Glória a Deus por isso, porque nós não vivemos uma expectativa frustrada, nós vivemos na esperança de Cristo, que cumpriu com a sua promessa, como os profetas profetizaram que Cristo viria, o Messias viria, e que iria padecer, ia morrer, iria ressuscitar, assim como o próprio Jesus Cristo, quando em meio aos discípulos disse que ele haveria de sofrer, haveria de padecer, ele seria ultrajado e seria morto, mas que ele ressuscitaria ao 3º dia. E essa promessa, ela se cumpriu, ela foi realizada. E da mesma forma como Jesus, sendo assunto ao céu, ele promete que viria buscar a sua igreja, nós podemos crer na esperança de que Cristo um dia virá nos buscar. Seja nós partindo ao seu encontro ou Ele vindo nos buscar, Jesus é a nossa esperança. E aonde Jesus é a nossa esperança, não há lugar para a dor, para o medo, para a incredulidade. Com isso, nós podemos chegar à segunda coisa, a segunda consideração que eu quero fazer aqui, é que Jesus se revela em meio à incredulidade do povo. No capítulo 24 de Lucas, nós vamos perceber ali que naquele dia, naquele domingo, as mulheres elas já haviam ido até o sepulcro, encontraram a pedra removida e não encontraram o corpo de Cristo ali. Onde 2 varões, anjos, apareceram aquelas mulheres e revelaram: por que você procura entre os mortos aquele que vive? Já era o 3º dia, queridos. Jesus se revela em meio à incredulidade do povo. E aquelas mulheres passaram a notícia adiante. Mas muitos dos discípulos, ou todos os discípulos que ouviram falar, não acreditavam.
Até mesmo quando Jesus se apresenta a alguns discípulos, outros, por não terem visualizado, por não terem visto pessoalmente Jesus ressuscitado, não estavam crendo, não criam que Jesus havia ressuscitado. Era a incredulidade generalizada. Já era o terceiro dia e os seguidores de Jesus encontravam-se desanimados, estavam tristes. A exemplo desses que estavam a caminho de Emaús, quando Jesus se aproxima deles. E Jesus diz para eles no versículo, no capítulo 24 de Lucas, Jesus vai olhar para esses discípulos e vai dizer o seguinte para eles. Vejam só, acompanhe aí comigo. Versículo 17. Que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? A incredulidade fez com que esses discípulos saíssem de Jerusalém, porque lá ainda a notícia estava fresquinha. As pessoas ainda comentavam, era o terceiro dia. E eles, com medo de uma nova frustração, eles saem dali de Jerusalém sem acreditar naqueles que haviam testemunhado sobre a ressurreição de Jesus e vão para um povoado chamado Emaús para se distanciarem do tumulto e curtirem a sua frustração ali, o seu desânimo. Mas Jesus se revela, já era o terceiro dia e Jesus havia ressuscitado. Jesus havia ressuscitado dentre os mortos, já era o terceiro dia e Jesus se revela aos seus seguidores, tirando as vendas da incredulidade. Jesus se revela a esses dois que, quando Jesus falava, ardiam os seus corações. Da mesma forma, Jesus continua falando aos nossos corações. Muitos escutam a voz de Jesus através da sua palavra, o seu coração arde, mas a sua incredulidade ainda continua presente. Meus queridos, João, Evangelho de João, capítulo 20, a partir do versículo 24, diz o seguinte, diz assim a palavra do Senhor: olha só, aqui está o retrato da incredulidade. Olha só o que diz aqui. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, então, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. E disse-lhe Jesus: porque me viste e crestes, bem-aventurado os que não viram e creram. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Tenhais vidas em seu nome. Vejam que Jesus ele rompe, ele se revela em meio à incredulidade do povo. Jesus tem se revelado para nós. Jesus tem se revelado para nós. E a morte, a ressurreição de Cristo nos mostra justamente, nos revela quem Ele é, o Filho de Deus. O Filho de Deus que, para que aqueles que crendo tenham vida em seu nome. E assim Deus tem se revelado para nós. Da mesma maneira como Ele se revelou para aqueles discípulos que iam a caminho de Emaús, o Senhor tem se revelado para nós hoje. E a nossa incredulidade, a sua incredulidade, ela precisa dar lugar à fé no nosso Salvador. Ele é a nossa esperança,
nele nós podemos confiar, nele nós podemos colocar as nossas expectativas, nele nós podemos crer no dia de amanhã. É em Jesus Cristo. A terceira consideração que nós podemos fazer aqui é que Jesus ele rompe a incredulidade, gerando em nós vida diante de Deus. Nós temos estudado em Romanos desde o dia 19 de janeiro. Nós estamos fazendo a exposição na carta de Paulo aos Romanos. E aqui faz todo sentido, porque o que nós vimos ali em Romanos é a incredulidade tanto de judeus e gentios, e ali como todos são pecadores, como nós somos pecadores injustificáveis, nós por nossas forças nós não tínhamos condições alguma, não tínhamos como agradar a Deus, não tínhamos como nos reaproximar a Deus, como mortos que nós éramos, nós não tínhamos como tomar nenhum tipo de ação, atitude, para que nós pudéssemos encontrar vida em Cristo, em Deus. Mas Deus, ele providencia um meio, e é Jesus, através da sua morte e da sua ressurreição. Então aqui, a terceira consideração que nós fazemos é que Jesus ele rompe a incredulidade, gerando em nós vida diante de Deus. Gerando em nós vida diante de Deus. Olha o que diz Romanos, capítulo 6, versículo 9 a 11. Diz, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas, quanto ao viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Meus queridos, Jesus rompe a incredulidade, gerando em nós vida diante de Deus. E em Romanos, capítulo 5, o apóstolo Paulo explorou o tema do pecado, a origem e seus resultados, demonstrando uma aparente injustiça e conflito óbvio. Ninguém aceitaria sofrer a pena do pecado de outros, mas Deus prova o seu amor pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8. Esse foi o único meio pelo qual fomos perdoados e reconciliados a Deus, reconciliados com o nosso Criador. Você pode conferir lá em Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, a partir do versículo 12 a 21, mas eu vou ler apenas o versículo 19 a 21, que diz assim, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Conhecendo as consequências devastadoras do pecado e o triunfo da graça de Deus sobre elas, poderíamos pensar que não temos mais problemas com o pecado. Isso é um engano. Mas temos sim. Não porque o sacrifício de Cristo foi ineficaz. Pelo contrário, ele é a garantia de que Deus completará a boa obra iniciada em nós. Até o seu término, ainda sofremos a influência do pecado, a nossa natureza rebelde, arrogante, intolerante, muitas vezes ingrata e incrédula. Por ela, aceitamos ser atraídos, muitas vezes, por uma falsa justiça que excede aquela que Deus exerceu em Cristo a nosso favor. Confira comigo lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, isso se torna um pouquinho bem mais claro, isso que nós estamos dizendo aqui. Capítulo 5, versículos 6 e 7, diz assim,
não é boa a vossa jactância, ou seja, a sua arrogância, não é boa a sua arrogância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Foi imolado. Nós não temos mérito algum na salvação. Foi através desse sacrifício de Cristo. Sem o sacrifício de Cristo, sem a ressurreição de Cristo, nós não teríamos sido salvos. Nós não teríamos tido chance alguma. Aprendemos, queridos, que a vida venceu a morte, que a graça venceu o pecado. Mas a nossa natureza pecaminosa e o desejo que deriva dela podem nos levar a racionalizar, ou atenuar, ou a mesmo justificar comportamentos reprováveis. Contra esse problema real, o apóstolo Paulo nos diz lá em Romanos, capítulo 6, versículo 2, ele diz o seguinte: que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, a nós o que para ele morremos? Ele destaca aqui uma diferença fundamental que há entre a vida e a morte. Quando algo está vivo, tem o poder e a capacidade de agir e interagir, mas o morto não. E essa era a nossa condição antes de Cristo. Mortos, nós não tínhamos a capacidade alguma de interagir com Deus. Mas quando, através de Cristo, o Senhor nos ressuscita para uma nova vida, e aí sim nós passamos a interagir com Deus. E dessa forma Jesus rompe a incredulidade, gerando uma vida em nós diante de Deus. Ele usa essa ilustração para explicar o significado e as implicações para as nossas vidas, que recebemos no batismo com Cristo. Romanos capítulo 3, verso 3 diz o seguinte, olha só, versículo Romanos 6, 3, diz assim, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Podemos ler o versículo 4 também, que diz, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que com Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida, o qual figura a morte para o pecado. Nele, nosso corpo, que costumava ser dedicado ao pecado, morre, ou seja, é separado dos interesses e prazeres pecaminosos para andar novamente para andarmos em novidade de vida. Justamente porque Cristo ressuscitou dentre os mortos, assim como os que nele creem. O verdadeiro crente, queridos, não insiste na prática do pecado, pois para ele está morto. O versículo 11 de Romanos capítulo 6, que diz assim, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Sua justificação agora opera em santidade. Veja o versículo 19. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade. Assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Então, ele não zomba da graça ou abusa da paciência de Deus. Nós fomos entregues à santificação, pois ele aprendeu a odiar o pecado e sabe que está sujeito à disciplina e à correção. Vejam comigo lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 4,
A partir do versículo 4, versículo 4 ao 11, que diz assim: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Ele é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Quando Cristo morreu, queridos, venceu o poder tentador do pecado. Ao ressuscitar, venceu totalmente, venceu o poder da morte e recebeu uma condição totalmente nova, uma humanidade plena de perfeição e glória. Ele é o primogênito dessa nova vida, a qual nos foi garantida e prometida. Por isso devemos deixar para trás as cargas herdadas de uma vida pecaminosa e sob culpas, para a liberdade e paz que advém da fé na sua ressurreição. Você pode conferir isso em Efésios capítulo 2, versículos 5 a 6, Colossenses capítulo 3, versículo 1. É assim que o Senhor nos trata. É evidente, queridos, que a ressurreição de Cristo afeta diretamente aqueles que creem, pois esses são ressuscitados da morte espiritual pelo batismo, a fim de andarem justo e piedosamente, vida santa e santificante, resistindo ao assédio do pecado do coração e no mundo. Com isso, nós percebemos aqui Jesus rompendo completamente toda a incredulidade e gerando em nós vida diante de Deus. É só mediante a graça de Cristo, é só mediante Cristo, mediante a sua morte e ressurreição, que podemos encontrar a vida juntamente com Ele. Então, nossa quarta e última consideração aqui é que nós somos verdadeiramente transformados. Com base na morte e ressurreição de Jesus, nós somos verdadeiramente transformados. De que maneira? De incrédulos para crentes. Deus rompe a incredulidade dos discípulos ao Jesus se revelar a eles. Jesus continua se revelando a nós. Jesus continua se mostrando a nós, a sua igreja. E aqueles que ainda têm o seu coração endurecido pelo pecado, Jesus continua se revelando a essas pessoas, transformando essa incredulidade em crentes, em pessoas que creem, em pessoas que confessam o seu pecado e que assumem ser servos do Senhor, que entregam as suas vidas a Ele. Deus não quer que continuemos na incredulidade. É por isso que Ele se revela aos discípulos, é por isso que Ele se revela a nós através da sua palavra. Ele transforma verdadeiramente aqueles que estavam mortos nos seus delitos e pecados, nos dando vida e vida em abundância juntamente com Cristo. Jesus transforma mortos em vivos. Isso é um milagre comparado ao milagre da criação.
pessoas que estavam mortas, sem poder nenhum, sem nenhuma atividade que pudesse agradar a Deus, que pudesse reaproximar de Deus, sem que ele pudesse reagir. Deus, através de Cristo Jesus, vence a morte. A morte não foi capaz de prender Cristo Jesus, e ele paga o preço por nossos pecados e ressuscita ao terceiro dia, no domingo, nos dando vida. Essa transformação que Deus realiza em nossas vidas. Ele nos transforma também de escravos desse mundo, escravos do pecado, em servos do nosso Deus. É isso que nós somos hoje, servos dos nossos deuses. Essas foram as implicações da ressurreição de Cristo. Ele nos reaproximou de Deus. Hoje nós temos acesso a Deus, porque nós fomos transformados de incrédulos em crentes, de mortos para vivos, de escravos desse mundo para servos do Senhor. Essas foram as implicações da ressurreição de Cristo Jesus. Aleluia, glória ao nosso Deus. Eu queria concluir, meus queridos, com as palavras de Charles Spurgeon, quando ele falou acerca da ressurreição na manhã de domingo, do dia 1º de abril de 1860. Ele disse o seguinte: que Deus nos dê a divina graça agora para aprendermos aquela elevada sabedoria e que possamos agora olhar para a cruz e para o trêmulo cordeiro que sangra sobre ela e o vejamos como ele se levanta dentre os mortos e ascende ao alto, e creiamos nele para que possamos receber a esperança e a certeza de uma ressurreição bem-aventurada nele. Meus queridos irmãos, um dia nós, os mortos, ressuscitarão primeiro, e os vivos, serão assuntos aos céus, serão transformados, e todos nós estaremos juntamente com o Cordeiro que tirou o pecado do mundo, o nosso Senhor Jesus Cristo, em um grande banquete, na ceia do Senhor, num grande banquete chamado Bodas do Cordeiro. E ali nós estaremos celebrando de uma vez por todas a nossa eternidade com Deus. É isso que a ressurreição de Deus gera e significa para nós. A Páscoa para nós significa isso. Que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe e nos fortaleça, e que nós possamos estar alegres, que o nosso coração esteja constantemente jubilosos diante de Deus, gratos, porque Ele mesmo providenciou a maneira de nos reaproximarmos de Deus. Oremos ao Senhor. Santo Deus, nós somos gratos ao Senhor por Tua bondade, por Tua graça, Senhor Jesus. Nós Te louvamos, ó Deus, porque nós temos essa oportunidade de estarmos juntos, mesmo cada um em seu lar. Te louvamos, ó Deus, pelo sacrifício na cruz. Nós não merecíamos, Pai. Nós não merecíamos tamanho sacrifício, mas o Senhor se sacrificou por cada um de nós e ressuscitou ao terceiro dia. E nós podemos nos alegrar porque a sepultura não foi capaz de o prendê-lo, não foi capaz de prendê-lo, a cruz não foi capaz de prendê-lo. Ó Deus querido, a morte não foi capaz de prendê-lo. O Senhor triunfou sobre todas essas coisas e hoje está vivo para a honra e para a glória de Deus, e nós podemos, como igreja, glorificar a vitória sobre a morte. Porque um dia, e nós esperamos e aguardamos, ó Deus, o Senhor virá nos buscar, a Tua igreja, para estarmos definitivamente contigo na glória do Pai. É em nome do Senhor Jesus que nós Te louvamos por isso, Senhor. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Amém.